Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer uma reflexão com vocês. Ontem foi um dia que eu não acordei muito bem, eu estava muito indisposta, com dor de cabeça, mal-estar, mas eu precisava levantar para cuidar de todas as minhas atividades, né? Como mãe, como mulher. E aí eu acordei às 6 horas da manhã, levei a minha filha mais velha na escola, voltei e me permiti deitar mais um pouquinho para poder descansar e ver se aquele mal-estar em disposição passava. Depois de um tempo, eu acordei já com os meus filhos mais novos acordados e aí veio aquela culpa. É um assunto que passa na minha cabeça e eu acredito que na cabeça de muitas mães, a culpa materna. Ontem foi o retorno às aulas deles e eu queria ter me preparado melhor, ter feito um café da manhã especial, ter feito um almoço melhor para que eles pudessem, né, ir tranquilos para a escola, ter feito um tempo de qualidade com eles para eles se acalmarem para o retorno às aulas, mas infelizmente não consegui devido a estar me sentindo mal e aquilo me pesou um pouco. Então eu comecei a refletir sobre o que seria a culpa materna. A palavra culpa no dicionário tem o significado de arrependimento de alguma coisa que não foi feita, trazendo um sentimento doloroso. E eu entendo que culpa materna é você não estar fazendo as escolhas corretas para o seu filho. É um sentimento de que você não está fazendo o suficiente, mesmo que você esteja tentando fazer mais ainda do que o possível. Essa culpa sempre retorna para nós. E por que essa culpa materna acontece com frequência? Então eu comecei a pensar em algumas coisas que podem fazer com que ela apareça. Uma delas é a imposição da sociedade, porque as pessoas pensam que, a maioria das pessoas, né, pensam que a mãe, ela tem a obrigação de dar conta de tudo, de todas as coisas, né, da casa, do filho, dos filhos, né, quando é mais de um filho, então a sobrecarga é um pouco maior, de trabalhar fora. Então, assim, a sociedade acha que a mãe ela é a responsável por ser 100% eficiente e fazer com que tudo funcione perfeitamente. Mas a realidade não é assim, né? Nós mães somos seres humanos, então a gente também se sente cansada, a gente também se sente sobrecarregada. E infelizmente, muitas pessoas elas não entendem essa questão, que é um assunto que eu gostaria de abordar depois, né, refletir com vocês sobre o peso da maternidade, porque a maternidade ela não só traz coisas boas, ser mãe é uma bênção, é uma dádiva de Deus, mas ela requer responsabilidade, ela requer tempo, ela requer disposição. Então, nós não somos perfeitas. Muitas pessoas me perguntam, Thaís, como que você dá conta de tudo? Gente, eu não dou conta de tudo, né? Eu tento as necessidades do dia. Aquilo que eu acho que é uma prioridade maior, eu vou lá e faço. Porque nós não somos robôs, nós não somos máquinas, né? Se até as máquinas elas precisam de manutenção, quanto mais nós seres humanos. Outra questão que me vem à mente, que pode trazer essa sentimento de culpa, são as redes sociais, né? São as mães do Instagram. Gente, as mães do Instagram, elas não mostram o dia a dia realmente como é. Pelo menos a maioria que eu vejo, elas trazem uma fantasia do que é ser mãe mesmo, mãe real. Geralmente, a maioria delas são influencers, que tem uma rede de apoio gigante, tem babás, tem empregadas, nada contra. Eu acho que isso é muito necessário, né, a rede de apoio para a mãe. Mas, assim, é uma romantização que ocorre, né? Os filhos são perfeitos, são todos educados, não tem grito, não tem confusão, não tem briga. A maioria é assim. Então, isso no dia a dia não existe. Ninguém é perfeito, nenhuma família é perfeita, nenhuma criança é perfeita. Sempre vai existir
algum contratempo. Outra questão é o excesso de informação, né? Mais uma vez as comparações. Meu filho faz isso, meu filho não faz aquilo, meu filho come isso, meu filho andou com tanto tempo, meu filho... eu amamentei meu filho até 2 anos de idade. Então, essas comparações, a meu ver, não são legais, porque cada criança tem o seu tempo e cada mãe tem um tipo de vida. Tem mãe que pode se dedicar exclusivamente, tem mãe que não tem muito tempo e investe no tempo de qualidade, como nós já falamos no outro vídeo. Então, assim, cada um sabe aquilo que é melhor para seu filho e para sua família. Então, essas comparações não são legais, porque elas trazem esse sentimento de culpa para algumas mães. As mães, elas se sentem culpadas por voltar a trabalhar, né? Por trabalhar fora, como nós falamos no vídeo anterior. Outras mães, elas se sentem culpadas por ter um tempo para si, o que eu acho extremamente necessário, que é um assunto que eu também quero falar com vocês, né? Posteriormente. Então, assim, existe sempre esse sentimento de culpa. Então, durante essa reflexão, eu percebi que quando a gente está cansada, a gente não tem como parar, né? Infelizmente, uma mãe, ela não pode simplesmente parar, uma mulher, ela não pode simplesmente parar, ela tem que estar sempre em atividade, fazendo as suas coisas, o ser humano em si, né, para cumprir o seu papel de pessoa no mundo. Mas quando a gente estiver cansada, a gente estiver sobrecarregada, a gente não estiver se sentindo bem, é necessário se permitir essa pausa e esse descanso, porque isso não é todo dia, né? Quantas coisas, aí eu parei para pensar, quantas coisas, mesmo passando mal, mesmo não se sentindo bem, mesmo com algum problema, a gente consegue fazer. Nós, mães, conseguimos fazer. Nós alimentamos os nossos filhos, nós educamos os nossos filhos, nós cuidamos, nós protegemos, mesmo no dia que a gente não está se sentindo bem. Então, eu acho muito válida essa reflexão para você, mãe, que assim como eu, se sente muito culpada em algumas vezes, né? Se está fazendo o melhor, se tá cumprindo o seu papel de mãe. Eu vi um vídeo e que foi um vídeo muito bom para mim, né? Foi num período que eu estava passando e que eu não achei que eu estava sendo uma boa mãe, mas eu ouvi de um psicólogo, né, que uma mulher, uma mãe, ela foi numa sessão de terapia e aí ela comentou com o psicólogo que ela estava se sentindo péssima porque ela não estava conseguindo ser uma boa mãe durante um período de separação que ela estava passando. E aí ela colocou vários pontos lá negativos. E o psicólogo perguntou para ela: ô fulana, você conseguiu alimentar seus filhos hoje? Seus filhos tomaram café? Seus filhos almoçaram? Você conseguiu colocar os seus filhos para dormir? Você conseguiu corrigir alguma coisa errada que eles estavam fazendo? Aí ela falou, sim, eu consegui. Aí ele falou, então, você, durante um período, né, que você está passando, que é um dos períodos considerados mais dolorosos para uma mulher, que é o término de uma família, você está se superando e não deixou de ser mãe, não está deixando de cumprir o seu papel da melhor maneira possível com o que você consegue hoje, com o que você consegue ter hoje. Não se esquecendo de tentar procurar sempre ser uma boa pessoa, que é realmente o nosso papel, e uma ótima mãe. Mas eu gostaria de falar para você, mãe, que se você está fazendo de tudo para ser uma boa mãe, seja em qual fase você estiver, eu quero que você saiba que você é uma excelente mãe por tentar estar dando o seu melhor todos os dias.